Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada uma de vocês, com cada uma de nós, homens, mulheres de fé, jovens de fé. Estamos iniciando mais uma live, Mulheres de Fé. Queremos agradecer a Deus por todas as coisas. Sabe aquele dia assim bem corrido? Hoje, mas o Senhor nos sustentou e está conosco. Nossas amadas estão chegando. Vani Érica, querida, a paz do Senhor. Falei com ela há pouco, mas já estou com saudades, né? Os nossos irmãos também, homens de fé. Raulzito, a nossa diaconisa Aldeni e outras irmãs e irmãos que estão chegando. Vamos lá, começando esta live. Nós vamos orar e depois vamos explicar essa nova temporada de lives Mulheres de Fé. Amém? Vamos orando. Ó Deus, muito obrigada por mais um dia, Senhor, na Tua presença, por tudo que o Senhor é. Obrigada por aquilo que Tu também fazes para conosco, pelos Teus livramentos, amor, por Tua paz, pela saúde, pela sabedoria, Senhor, que Tu dás a todos que pedem, Pai, pela provisão, pelo cuidado, em tantas áreas das nossas vidas, Senhor, aquele Teu cuidado invisível e o Teu cuidado visível, Tu tens feito para conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos inclusive agora esta live, pedimos que o Senhor esteja na direção, Pai, da live, da palavra. Deus também esteja abençoando o coração de cada irmã ou irmão que entrou agora. Se nos ajuda, nos guarda e fala conosco, Senhor. Queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e amadas. Continuamos dizendo bem-vindas e bem-vindos, nossos irmãos. Missionária Raimunda Teles, um grande abraço. Marilu, Irmã Molde, seja muito bem-vinda também. Irmã dos Santos, nossa missionária dos Santos, Irmã Raimundinha, enfim, todos que estão entrando aí na live Mulheres de Fé. Nós queremos assim iniciar falando que nessa temporada de lives a gente alterou o dia para segunda-feira. E vamos esperar a participação das nossas irmãs que não podiam participar, porque na sexta-feira é culto de ensino no Maracanã, se não me engano, ensino. E na Fé em Deus é o nosso trabalho de oração, então eu já aproveito para divulgar. Se você quer orar, não quer orar sozinho, quinta-feira nós temos trabalho de oração na sede, 19h30. Na Fé em Deus, às sextas-feiras, no Turu, aos sábados, às 18 horas. Vá lá orar com as irmãs Gilzinha, Vitoriana. E no Maracanã era terça-tarde, mas eu creio que mudou. Se alguém tiver aí do Maracanã, por favor, me corrija. Mas agora, na segunda, nós sabemos que não há programação nas congregações. E aí a gente colocou essa temporada porque meninas e mulheres de fé. Nós vamos já progressivamente concluindo essa temporada de lives, né? Mas não vai acabar de vez. A gente vai aos poucos, né? Fazendo assim esse desmame das lives, para que também a gente possa ter mais um tempinho e para ir no culto presencial. Mas as lives, eu acho que esse canal aqui, que a igreja descobriu, nós vamos usar por muito tempo. Quando não for possível uma reunião presencial, ou quando for melhor assim, nós vamos nos reunir através das lives, tá bom? Não vamos acabar de vez. Mas vamos progressivamente diminuindo, né? Para que a gente possa também ter outras atividades e ir à frente. Amém? Então, só lembrando, os cultos presenciais nas congregações já estão praticamente
voltando aos poucos. Normal, a gente não posso dizer essa palavra, voltando ao normal. Mas como a gente fala ao novo normal, estamos tentando nos adequar. Há pouco eu recebi uma mensagem que tinha um congresso, muitas pessoas e todo mundo de máscara. Aí dizíamos assim, alguém me mandou e falou assim, o mundo segue normal de máscaras e com distanciamento social. Então vamos tentar seguir, vencer a pandemia, né? Deus vai nos abençoar. Com certeza vamos fazer a nossa parte, ter os cuidados, e Deus vai continuar fazendo a dele, usando a ciência, usando a medicina, os profissionais de saúde, usando homens e mulheres de fé para conduzir o seu rebanho, para abençoar as pessoas também que precisam. Irmã Leila, um grande abraço. Amada Jacineide, um grande abraço. Não vamos demorar aqui para passarmos a palavra hoje. Eu quero dizer que nessa nova temporada de lives que eu estava falando, a gente vai falar um pouco sobre tem cuidado de ti mesma. Estamos no Outubro Rosa e nós sabemos que é um mês que se fala na prevenção do câncer de mama, sobretudo. Ano passado nós tivemos uma programação presencial. Este ano ainda não será possível fazer esse Outubro Rosa presencial. Teremos a Escola de Obreiros e também estamos com dificuldades para unir a sede e as 3 congregações. Então vamos fazer um Outubro Rosa diferente, chamar a atenção, não somente para a prevenção, mas para a saúde física, saúde espiritual. Continuando como setembro a gente veio falando um pouco mais da saúde emocional, mas nós vamos continuar falando. Tem cuidado de ti mesmo. É o tema do mês, assim. E eu gostaria de ler, antes de passar para a nossa amada Jacineide, que ela já está aí. Eu gostaria de ler um texto, aliás, que está na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, somente 3 versículos, 14, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo dando este conselho a Timóteo, a necessidade de cuidar dele mesmo. Às vezes a gente, ou devido à profissão que a gente está, ou ministério que a gente está, a gente, por ser também mãe, a maior parte aqui é mãe, ou é tia, ou de alguma forma é cuidadora de alguém. Nós que cuidamos, nós temos temos a mania, não vou dizer essa palavra, mas enfim, fugiu aqui outra, mas temos uma prática de cuidarmos do outro e não cuidarmos de nós mesmos. E o Senhor nos chama a atenção para também cuidarmos de nós mesmos, né? Você lembra que no avião, quem colocar, num caso de despressurização, você tem que colocar a máscara primeiro em você, depois vai ajudar outra pessoa. Então precisamos cuidar primeiramente de nós mesmos para depois cuidar do próximo. Amém? Então Deus assim continue falando conosco nestas lives em todos os dias das nossas vidas e assim possamos edificar mulheres, edificar moças, jovens, edificar famílias para glorificar o nome dele. E hoje, para abrir as lives, nós chamamos uma pessoa que é muito conhecida, muito querida de todos nós. Eu particularmente a amo muito, a nossa amada Jacineide, missionária Jacineide Pinheiro. Só um instantinho de chamar. Eu estou vendo aqui a Luana. Luana, boa noite, seja bem-vinda. Luana do Maracanã. E eu quero ver as outras irmãs do Maracanã aqui também. Amém? Então, vamos chamar a amada missionária Jacineide. Ela dirige a congregação da Fé em Deus, juntamente com o seu
que conhecemos há mais de 20 anos e temos um carinho enorme por eles. Eu vou apresentá-la para quem não conhece, reapresentá-la. A pastora missionária Jacineide. A paz do Senhor, amada. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer revê-la, graças a Deus. Sempre disposta. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada por sempre contribuir conosco. Amém? Já quero aproveitar e mandar um abraço aí para os seus filhotes. Já apresentando você, para quem não conhece, só os visitantes. Porque da Assembleia de Deus Promessas, sede congregações, quem não conhece é a amada Jacineide. Quem sabe você conhecida como a amada, viu? Então, quero mandar um abraço para Elon, seu genro, com Jéssica, para o Matias, que está chegando, Jaciara, que está lá com Jéssica, e os outros filhos da amada Jacineide. Já falei que ela é casada com o missionário José Wilson, e tem também os outros filhos, o Jadson, o Jardel, os netinhos e a netinha Antônia. E as noras, né? Jacilene, que é a esposa de Jadson, e Estela, a esposa de Jardel. Está muito bem apresentada, fique à vontade, Deus lhe abençoe. Amém. Então, pastora, graças a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa de poder nessa noite contribuir, né, com a palavra de Deus, contribuir com a obra do Senhor, nesse ministério tão maravilhoso e abençoado que Deus tem nos concedido, né? Ministério Promessas. Nós somos ricamente abençoados, né? Deus é maravilhoso. E quero agradecer a Deus, agradecer aos meus pastores, né? Que sempre nos oportunizam a somar, contribuir, a crescer, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E lembrando, pastora, que há 2 anos atrás, a senhora está me ouvindo, hein? Tá, né? Há 2 anos atrás, se não me falha a memória, nós ministramos nesse tema que eu acho maravilhosíssimo, né? Tem cuidado de ti mesma, que é propício para este mês de outubro, o meu mês, né? O mês do meu nascimento, o Outubro Rosa, no qual a gente levanta uma campanha que é primordial, essencial, né? Que é a campanha da prevenção do câncer de mama. E esse tema vem corroborar, né, conosco, com as mulheres de fé. Eu quero saudá-la todas, que nos ouvem, todos os irmãos. E nesse tema, querida, que nós vamos... A senhora está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas eu acho que saiu um eco aí também. Será que está muito alto o volume? Não, o volume está ótimo, está ótimo. Porque está dando uma travada de vez em quando. Sim, mas continue aí, a gente vai observando. Não pode ter nenhum outro celular perto com o volume alto, porque ele vai sair novamente aqui. Vai sair na live. Mas agora eu creio que não está saindo nenhum barulho. Ok. Então, nós vamos, dentro desse tema, pastora, tem cuidado de ti mesma, nós queremos falar sobre prioridades, ok? Esse é o nosso assunto que nós queremos falar nessa noite, pela graça do Senhor Jesus Cristo. E para isso nós queremos fazer a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 10,
do versículo, a partir do 40 ao 42. Louvado seja Deus. Amém. Lucas, capítulo 10, do 40. Diz assim a palavra de Deus. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós começamos, né, esta palavra fazendo duas perguntas, né? Quais são as principais prioridades de nossa vida? Se não sabemos como descobri-las, né? Vamos entender isso de que forma? Planejando os nossos dias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Fazer um plano, planejar nossas tarefas do dia a dia é primordial, é essencial para que a gente consiga priorizar, né? Priorizar algumas coisas que são mais importantes do que outras. Frequentemente, nós mulheres ficamos sobrecarregadas com muitas coisas, com muitas tarefas, né? Para serem feitas. A exemplo de Marta, como nós lemos, fizemos a leitura, né? No capítulo 10 de Lucas, no versículo 40. Marta é uma mulher semelhante a nós, né? E naquele dia em que Jesus estava na sua casa, ela não estava diferente como algumas de nós. Muitas das vezes nos encontramos cheias de tarefas, cheias de atribuições e muitas das vezes não conseguimos priorizar, né? As que são mais importantes, as que são mais necessárias. Mas eu creio que o Senhor, Ele está falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isto acontece muitas das vezes porque nós esquecemos de que há diversas opções de como distribuir nosso tempo, né? E como administrar o nosso tempo, como está escrito lá em Eclesiastes, o capítulo 3, do verso 1 a 8, sendo que o primeiro diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele vai descrevendo, né, na leitura, que há tempo para fazer todas as coisas, segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é perfeita, e nós só precisamos descobrir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Colocar em ordem as prioridades é determinar o que há de mais importante a fazer e como o tempo deve ser melhor aproveitado. Ou seja, quem e o que quem e o que vão ter preferência sobre as outras coisas das nossas vidas. Hoje eu amanheci e tenho várias coisas para fazer, várias tarefas, né? Mas eu tenho que saber, eu tenho que procurar entender, priorizar quais são as mais importantes.
deste dia, né? Louvado seja Deus, ou dos dias da minha vida. Então, nada melhor do que a própria Bíblia, a palavra de Deus, para nos dar essas orientações sobre as prioridades que Deus deseja que tenhamos, né? Nosso Deus é o nosso maior orientador e Ele quer que nós venhamos descobrir na sua vontade quais são as prioridades, né? Que Ele quer que tenhamos. Salmo 119, no versículo 5, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, como conhecer as prioridades da nossa vida segundo a vontade do Senhor? É conhecendo a sua palavra, é lendo, é meditando, né? Só assim nós vamos compreender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 130 do mesmo Salmo 119, está escrito assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Eu achei tão importante, tão interessante, porque esse nosso Deus, né, e Ele preenche céus e terra, e Ele vai ao encontro de todos, e de um modo muito especial, daqueles que têm o coração puro, simples, sincero, que desejam realmente conhecer a Deus e a sua vontade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, dentre essas prioridades que Deus quer que nós tenhamos, que é da vontade do nosso Deus, está no nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E eu digo que esta é a principal, né? Deus está preocupado com o nosso relacionamento pessoal com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a principal prioridade do nosso dia, né? E todo bom cristão, toda boa mulher de fé, eu acredito que nós buscamos isto ao acordar, né? Ao dormir, quando fazemos nossas orações, né? Entregamos o nosso dia a Deus e pedimos a sua bênção para que nós possamos ter um dia, né? Que seja proveitoso e agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 6,33 está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Priorizar o nosso relacionamento com Deus, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, colocar este dia diante do Senhor, vai proporcionar que a gente desenvolva nossas tarefas de uma forma mais prazerosa, suave, né? Leve, porque eu creio que essa é a vontade de Deus para nós, que em tudo nós venhamos ser bem-sucedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 3,8, o apóstolo Paulo fala aos filipenses: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, ali havia uma discussão a respeito da circuncisão, da incircuncisão, e o apóstolo Paulo, ele fala aos corações dos filipenses, né? Que nós aqui somos a circuncisão porque somos circundados no coração por Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora não pesa mais nenhum fardo pesado de cuidados, de
de ignorância, vamos dizer assim, né? Porque Cristo hoje nos esclarece, porque Ele tomou todo o nosso fardo pesado, né? E nos deu o seu fardo suave e leve, que nós podemos carregar e suportar no nosso dia a dia, quando nós assim deixamos os nossos cuidados ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. A outra prioridade é o comprometimento com seu lar e com sua família. É uma prioridade. Né? Eu tenho um relacionamento com meu Deus, com meu Pai, todo amoroso, todo poderoso, que por mim tudo executa, tudo faz, e tenho um comprometimento, porque o meu Deus é o meu ajudador, por excelência, com o meu lar, com a minha família, especialmente com o marido e os filhos, como está escrito a respeito do marido. Gênesis 2:24, que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não? E às vezes, né, o que acontece com as mulheres, né, do mundo atual? O que está acontecendo com as mulheres de fé? Né? Será que nós temos priorizado, cuidado com esse marido? Né? Temos dado a atenção a ele devida, temos ouvido, temos realmente circundado, sendo essa ajudadora, auxiliadora que Deus assim nos constituiu. Então fica para nós refletirmos, assim como os filhos, o que diz o Salmo 127 a respeito dos filhos. 127, versículo 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Mas também devemos ter esse cuidado, não apenas com o marido, com os filhos, né? Essa prioridade não se restringe só a marido e filhos. E aí ainda tem algumas mulheres cristãs, até mesmo, que elas têm essa concepção de que quando casa, né? Então a família passa a ser só o marido, passa a ser só os filhos, e esquece os parentes. Mas ele diz que também com os parentes, como está bem exemplificado no relacionamento entre Ruth e Noemi, né? Uma nora com uma sogra com uma nora. E isto é maravilhoso, né? Então, eis aí quando nós priorizamos esse comprometimento com o lar, né? com o marido, com os filhos, com parentes, né? Isso tende a ser maravilhoso, né? Isso tende a ser que nós vivamos e vivemos em um lar, em uma família abençoada, aconchegante, onde há paz, onde há felicidade, alegria. E é tudo que o mundo precisa, né? De famílias, famílias cristãs realmente alicerçadas na palavra de Deus, que realmente são exemplo para o mundo, porque a própria palavra de Deus, ela nos constituiu a luz do mundo e o sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu acredito assim que nós temos sofrido, né? Muitas coisas que têm atingido a família e desestruturado, porque muitas das vezes falta em nós essas prioridades que são essenciais, primordiais. Louvado seja o nome do Senhor. Suas responsabilidades profissionais e tarefas assumidas também é uma prioridade. Então, eu como profissional, né, que assumir tarefas, eu tenho que fazer jus a isso. Eu tenho que ser um bom profissional,
né? Eu tenho que servir ao meu patrão como eu estou servindo ao meu Senhor. Eu tenho que dar o melhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Louvado seja Deus. O 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Aí Paulo instruindo os Tessalonicenses que nós devemos trabalhar, né? Nós temos que trabalhar, porque aquele que trabalha, ele é digno do seu salário. Ele não pode ser pesado a ninguém, né? Então, e quando fazemos isso, fazemos com responsabilidade, com amor, pensando no bem de todos, da minha família, no que eu posso proporcionar para a minha família, no que é bom para o meu empregador, enfim. Louvado seja o nome do nosso Deus, e isso tudo faz parte de uma boa vida cristã, porque às vezes nós, como cristãos, nós temos a impressão e temos às vezes até a ideia de que não, Deus é provedor, então eu vou ficar acomodado e Deus vai prover, né? E eu esqueço que eu tenho que fazer a minha parte. Eu sou o provedor da minha casa. Eu trabalho e o meu Senhor me ajuda. Eu trabalho e ganho o meu salário, que é provido por Deus, porque todas as coisas vêm do Senhor. Então, trabalhar é prioridade, ter comprometimento, né, com minhas tarefas profissionais é importantíssimo. Seu serviço para Deus, através dos ministérios da igreja e do envolvimento com a comunidade, é uma prioridade. O serviço que eu exerço para Deus, através dos ministérios da igreja, o ministério que Deus me deu, me colocou, né, naquele lugar, com aquela missão, com aquela tarefa, eu tenho que estar comprometida, eu tenho que estar envolvido, não só com a igreja, com o grupo com qual eu faço parte, que é a igreja, mas também com toda a comunidade que a igreja está inserida. Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que eu fizer na casa de Deus, no ministério que me foi dado, no ministério no qual eu estou incluída, seja em palavras, em ação, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus e dando a Ele sempre graças. Aí, às vezes, a gente fica atribulado e um pouco que perdido, porque, infelizmente, alguns têm esse sentimento ou dá essa impressão de que a obra é do pastor, é da dirigente do círculo de oração, é da mulher do pastor, é daqueles que exercem os cargos, e nós esquecemos que nós servimos ao nosso Deus, acima de tudo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus, porque nos escolheu, nos incumbiu, né, desse que eu chamo de privilégio, é um privilégio servir a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, amada, só uma colocação, porque Paulo, ele fala desse privilégio, como você está falando, de sofrer por Cristo. E o nosso desafio, na prioridade, também é o sofrimento por Cristo. Porque se a gente
não se dispõe a continuar, e esse continuar tem um preço, né? E esse preço, ele é o preço de renúncia, esse preço dói, né? Dói porque você abre mão de algumas coisas para continuar fazendo a obra, para continuar cumprindo o chamado que Deus te deu. E aí hoje na sociedade ninguém quer mais sofrer. A sociedade hoje esse mundo também entrou na igreja nesse sentido, né? Ninguém quer mais sofrer por Cristo. Então, tá cansativo. Então, entrega para o dirigente, entrega para o pastor, entrega, tá cansativo, tá difícil, tá muito complicado, então devolve a bola, né? Mas você está colocando muito bem, né? Com relação a qualquer coisa que façamos, façais para a glória de Deus. Porque não é para homens, né? Esse é um trabalho para Deus, um trabalho valiosíssimo para Deus. Exatamente, pastora. E quando a gente tem esse entendimento, a nossa tarefa, a nossa missão, o nosso ministério, ele tem de ser mais prazeroso, mais leve, mais fácil, né? Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é quem nos dá a condição, né? A capacidade de nós, assim, exercermos o nosso ministério de uma forma agradável a Ele, né? Que venha fazer a diferença. E vai ser sempre assim, pastor, ela colocou muito bem, sempre vai doer. Sempre a gente vai ter um momento que a gente pensa assim, o melhor é desistir, mas Deus não tem prazer naqueles que se acovardam, que desistem, mas ao contrário, Deus diz que ao que perseverar até o fim, né, ele receberá a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor, esse é o maior galardão para aqueles que vivem para Deus. Ele diz que nenhum trabalho para ele é vão. É, mano. Né? Então, quando a gente leu essa palavra aqui no Salmo 119, 130, ele diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Aos simples é aquele que tem um coração disponível, desprovido de todo eu, de toda carnalidade, de toda vaidade. Então, é maravilhoso quando a gente entende realmente o propósito de Deus para as nossas vidas. E diz assim: uma vez que nós temos esses critérios devidamente colocados em nossa mente, como acabamos de falar, estaremos prontos para escolhermos as oportunidades que aparecem. Glória a Deus. Salmo 32, 8. Eu não vou fazer todas as leituras porque o tempo, mas as amadas, os ouvintes podem anotar, né? As referências, porque tudo isso aqui que nós estamos falando vem da própria palavra de Deus, são orientações bíblicas. Então, Salmo 32, 8. E a seguir em frente de um modo mais efetivo, contínuo, em tudo aquilo que nós fazemos, né? Nós adquirimos, vamos dizer assim, o hábito, a habilidade de fazer, né? E fazemos bem, porque isso se tornou contínuo e prazeroso de fazer. Controlando de forma produtiva o nosso tempo e recursos, né? E recursos que nós temos para fazer nossas tarefas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Um meio prático de alcançarmos isso é fazer uma lista de todas as tarefas que estão à nossa frente e colocá-las diante de Deus em oração. Eu tenho várias coisas para fazer nesse dia, são várias tarefas, e agora o que fazer? Eu vou colocar todas diante de Deus em oração, porque eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele tirará todo o embaraço, né?
todo emaranhado, tudo aquilo que possa nos impossibilitar de realizar nossas tarefas, né, de realizar nossas prioridades. Louvado seja o nome do nosso Deus. Colocar diante de Deus em oração, quanto ao seu mérito e ao seu tempo devido, Colossenses 2:5. Depois, organizá-las em ordem de importância e partir para fazer a mais importante delas em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Aí eu orei, entreguei a Deus, né? E agora eu vou saber qual a mais importante delas que eu tenho que fazer em primeiro lugar. E qual foi a primeira que eu falei no começo? É o nosso relacionamento pessoal com Deus, né? Todas as tarefas do dia, em primeiro lugar, eu vou me relacionar com meu pai. Eu vou falar com meu pai, eu vou colocar tudo diante dele. E ele vai me dar a força e a graça de que eu preciso para ser bem-sucedida, né, nas minhas tarefas do dia e da vida, né? 1 Coríntios 14, 40. O que diz? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Né? Tudo que Deus quer, e nós, como bons cristãos, filhos de Deus, nós vamos fazer tudo com decência e ordem. Né? E isso vai refletir na igreja, naqueles que estão conosco, né? Vai refletir na comunidade, vai refletir lá no meu trabalho, vai refletir onde quer que eu vá, que eu esteja, porque eu sou a luz do mundo e o sal da terra, e como tal, eu faço a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Para ficar firme em nossas prioridades, consideremos estas advertências. Olha só, amados. A primeira delas, coloque Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33. Glória a Deus. Anote aí e leia Mateus. Eu posso até pedir para a pastora que quando der as referências, a amada possa ler para me ajudar, para que fique bem mais fixado, né? Mateus 6:33, leia aí para nós, pastora. Buscar primeiro. Coloque Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33. Diz assim a palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Amém. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sempre costumo relatar, né, esse versículo da palavra de Deus na igreja, quando a gente está ministrando, ensinando na escola, porque eu penso assim, que se a gente compreendesse verdadeiramente o que significa, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, eu acho que ficaria bem menos, né, difícil, ficaria muito fácil. Ficaria muito fácil viver nesse mundo, priorizar coisas que são essenciais, primordiais na nossa vida, não só como cristão, né, mas como qualquer bom cidadão nessa terra. Segundo, consulte o Pai com regularidade em seu momento devocional. Salmo 55:17. Leia aí, amada. Acho que ainda temos tempo, né? Porque era assim. Temos a gente entende. 15 minutos. 15 minutos. Salmo 55, que Salmo 55:17. Certo. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Consulte o Pai com regularidade em seu devocional.
Aí a gente vê o rei Davi, né? Ele consultando a Deus 3 vezes ao dia, né? A semelhança também de Daniel, que lá no cativeiro da Babilônia, ele tinha aquele cuidado de orar 3 vezes ao dia ao seu Deus e ainda de frente para aquela janela que também dava de frente para a sua cidade natal, né? Que coisa linda. Então, dá a ideia de que ele estava focado, né? Ele estava direcionado no seu alvo, que era o seu Pai, o seu Deus, assim como nós, né? Devemos estar sempre direcionados, né? No alvo, né? Da nossa vida, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, examine seu coração. Olha só, isso é uma advertência para que a gente priorize, né? As nossas tarefas. Examine seu coração. Eclesiastes 3:1. Eu gostaria que a senhora lesse, porque nós estamos falando da palavra de Deus para mulheres que são diligentes, que são abençoadíssimas, que têm uma missão maravilhosa, né? Nessa terra, mulheres que são mães, que são esposas, enfim. Geradoras de para mim, amada. 3:8, né? Isso. 3, versículo 1. É 1. 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso, muito bem. Examine o seu próprio coração. Você tem que examinar o seu coração, sondar, fazer uma introspecção, né? Refletir. O que é que realmente eu tenho feito com o meu tempo? Né? Será que eu estou remindo bem esse tempo para que eu exerça todas as minhas tarefas e priorize aquelas que são primordiais e essenciais? Então, examinar o coração é muito bom. É muito bom, porque a própria consciência, pastora, né? Do dia a dia, a gente está ali naquele dia, algumas coisas a gente deixou de fazer, como se não orou, né? Vamos dizer assim, se não leu a palavra, aquilo automaticamente vem a cobrança, porque é o próprio Espírito de Deus te conscientizando. Olha, não relaxe, não negligencie. Para que você seja bem-sucedida, você tem que buscar a Deus, você tem que colocar Deus em primeiro lugar, né? A quarta advertência é: mantenha a sua saúde espiritual, né? Tudo isso que já falamos aqui, de buscar a Deus em primeiro lugar, né? O seu reino e a sua justiça, isso vai nos dar saúde espiritual. Vamos confirmar em Isaías 30:15, pastora, rapidinho. Não vamos demorar. Isaías 30, versículo 15. Amém. Então diz assim: pois assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Glória a Deus. Louvado Amém. seja o nosso Deus. Jesus é o nosso exemplo maior. Encontrava-se com o Pai constantemente em oração e meditação intensas para determinar suas prioridades e para preparar-se para cada dia. Imagine, né? Jesus com a missão, a maior de todas, que alguém já recebeu nessa vida terrena, porque Jesus veio ao mundo, né? Habitou entre nós, nasceu de uma mulher, experimentou nossas limitações, nossas necessidades, né? Jesus era semelhante a nós quando ele esteve aqui. Então, ele tinha esse cuidado de
está sempre buscando ao Pai. Eu acho interessante, eu fico maravilhada quando eu ouço Jesus, a palavra de Deus, Jesus dizendo, olha, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço o que o Pai me manda. Isto é maravilhoso, né, pastora? Porque se assim nós tivéssemos esse cuidado, como Jesus tinha e deixou esse exemplo, se não temos, nós temos que fazer, porque as angústias do mundo, irmã pastora Loide, elas estão se multiplicando, né? Estão se multiplicando e é como se nós estivéssemos sendo comprimidos cada vez mais, né? Apertados, afunilando para um fim que nós sabemos que vai chegar, né? Mas nós, filhos de Deus, né? Pode acontecer o que acontecer, como eu gosto sempre também de recitar no Salmo 46, se não me falha a memória, que ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, eu não temerei, eu não serei abalado, porque o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele está conosco. Louvado Amém. seja o nome de Deus, né? Jesus é o nosso maior exemplo. E se Jesus ele não tivesse essa vida de oração, né? Intensa, de meditação, de estar sempre... Como seria para Jesus suportar tudo que ele suportou, vencer por nós, vencer a maldade, os nossos pecados, nos reconciliar outra vez com o nosso Deus, né? Humanamente, pastora, seria impossível, né? Com a nossa própria força, com o nosso próprio poder, né? Mas Jesus, ele buscava ao Pai. Ele sabia que o seu poder, a sua força vinha do seu Pai que lhe enviara para cumprir a sua missão. Fiquemos atentas também quanto a alguns cuidados para encerrar, queridas. Quais são esses cuidados? Coloque pessoas antes de coisas. Pastora, será que dá para ler essa referência? Acho que não. Sim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Lembrando assim, bem que meu pastor Chaga aí, ensina a pronunciar segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Coloque pessoas antes de coisas, né? Colocar pessoas antes de coisas, valorizar o semelhante, o seu próximo, ele é mais importante, ele precisa de mais prioridade do que coisas. Louvado seja Deus, né? O segundo cuidado, não limites seus investimentos em dinheiro e presentes apenas para com aqueles quem você ama e que cruzam seu cuidado, viu? Não limite seus investimentos em dinheiro e presentes apenas com aqueles quem você ama e que cruzam o seu cuidado, né? Porque é muito fácil, é como Deus diz assim para nós, Jesus diz assim para nós, é muito fácil você amar, né? Quem é da sua família, quem está próximo de você, é muito fácil você atender às necessidades dele, porque faz parte de você, da sua família, do seu convívio. Mas para Deus, o mais interessante é você atender a todos. Aí eu me lembro também daquela passagem que Jesus diz assim, olha, quando alguém te convidar para caminhar uma milha, caminhe duas. E Jesus está dizendo
que é para a gente sempre fazer mais do que aquilo que nos pedem, né? Sempre fazer mais. Então, isto será louvável diante de Deus. E às vezes, amada, né, nesse mundo que nós vivemos, nós não estamos conseguindo nem assistir àqueles que estão bem do ladinho de nós. Então, nós temos que ter cuidado, né? Ele diz, fique atentas também quanto a alguns cuidados. Aí ele diz no terceiro cuidado, procure maneiras de investir, dedicando-se a si mesma, seu tempo, sua energia. Aí entra aqui o que nós queremos falar, o que está em foco no Outubro Rosa, que é nós termos cuidado com a nossa saúde. Isso é um investimento, né? Um investimento nos cuidados que a gente tem que ter conosco, comigo, com você. Eu tenho que investir desse tempo, da minha energia para cuidar de mim. Pastora, fazer os nossos exames periódicos, né? Nossa prevenção, periodicamente, do câncer de mama e de tantos outros, do útero, fazer o check-up, ter cuidado com a nossa alimentação. Pastora, estou fazendo reeducação alimentar, né? Há tempo para Está bem todas as melhor, você está, a gente já percebeu aí como está bem melhor. E é algo que nós pecamos enquanto cristãos. A gente pensa que a gente pode comer de tudo e também a gente não quer fazer atividade física porque a gente não tem tempo, né? Estou falando comigo mesma. Então, atenção, são dois pontos importantes, porque como quem é assembleiana bem antigo, como eu posso dizer que sou, não, mas na época que isso tudo era chamado de vaidade, né? Ah, isso é besteira, é vaidade, mas hoje já está mais do que provado que é saúde, prevenção, é cuidado com o corpo, cuidado com a mente, né? E aí é importante, você está de parabéns, amada. Eu estou muito feliz porque estou enquadrada nesta palavra, né, que diz para nós nesta noite que há tempo para todas as coisas, para nos despertarmos para aquilo que Deus quer, que nós venhamos despertar, ter cuidado de nós, da nossa saúde, fazer exercício físico, né? Louvado seja o Senhor, se reeducar na alimentação, perder o excesso de peso, tudo isso é importante porque isso traz bem-estar, aumenta a nossa autoestima, louvado seja Deus, né? Amém. Nós somos para desfrutar o melhor da terra, né? Somos mulheres sábias, e a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela edifica seu lar, ela edifica a sua vida. A mulher sábia, ela conduz uma fazenda, ela administra uma fazenda, ela administra um navio mercante. Eu fico muito feliz, né, por Deus ter me feito mulher, me feito mãe, esposa, e eu sou muito grata a Deus, porque Deus tem sido muito bom para comigo, como tem sido para todas nós, porque verdadeiramente Deus é bom. Nós temos que entender que não há impossível. Nós é que limitamos o poder de Deus em nossas vidas por causa da nossa negligência, muitas das vezes por causa da nossa falta de fé, de compromisso, né, com o próprio Senhor, com a sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Observando. Amada, esses cuidados. já tem só, creio que uns 2 minutinhos. Se encerrar, você volta concluindo. E aí as irmãs, a gente convida para retornarem à live para você Vamos ver se dá para falar. Eu vou só ler mesmo. Eu te chamo de novo. Tá bom. Uma observação. A família deve ser mais importante do que as ocupações, pois a Bíblia afirma com clareza que não há sucesso se a família se perder. De todas as nossas ocupações,
né? Cuidar da nossa família é muito importante. E eu acho interessante demais porque eu tenho isso em minha mente e meu coração. A paz do Senhor. Voltamos à nossa live de Mulheres de Fé. Tema hoje, prioridade. Estamos agora num bate-papo, numa meditação, uma reflexão maravilhosa com a missionária Jacineide Pontes Pinheiro. Nós assim vamos continuar, vamos só esperar a amada Jacineide entrar para que a gente continue esta live. Está sendo muito edificante e nós convidamos vocês a participarem dessa segunda etapa, segunda parte da live, com a amada Jacineide, nossa missionária da Fé em Deus. Deixe-me ver aqui se ela já entrou. Todos bem-vindos novamente. Deixa eu procurar aqui a amada missionária Jaci. Deixa eu pesquisar. Vamos entrando, todos bem-vindos novamente. Ainda não entrou, vamos aguardar um pouquinho a amada Jaci entrar novamente. Enquanto a amada Jaci entra, lembrando que nós estamos com os cultos presenciais nas AD Promessas, sede, Fé em Deus, Maracanã, Turu. Já retornamos com a EBD às 9 horas. Culto de ensino, às 19, de celebração, 19 horas no domingo. Terça-feira, na sede, culto de ensino. Nas outras congregações, procure o dirigente, procure os obreiros para você se informar direitinho como estão os cultos de celebração, de ensino, todos os cultos, né? Culto de oração, intercessão. Então, nós estamos nos adequando dentro do nosso novo normal. Também, amados, a nossa escola de obreiros, este ano ela vai acontecer de forma diferente. Não teremos a festa de aniversário da igreja naqueles moldes dos outros anos, mas estaremos realizando a escola de obreiros, a escola bíblica de obreiros, nos dias 22, 23 e 24. E você vai conversar com o seu líder, seu dirigente, para saber o dia adequado de cada congregação. Vai ser uma escola bíblica de obreiros para a sede Ituru, Maracanã e Fé em Deus. Será mais reservado devido ao distanciamento social e em consequência da pandemia. Então, teremos a presença dos nossos pastores, pastor Ruli, sua esposa, pastor César, pastora Nilza, né? Pastor Ruli, pastora Gislaine, pastor César, pastora Nilza, pastor Marco Aurélio, pastora Nádia e um pastor convidado também que estará com eles, com a sua esposa. Amém? Então vamos chamar a missionária Jaci falando desse tema, prioridades. Qual é a sua prioridade? Coloque diante do Senhor a sua prioridade. Amém, amada? Já está aí. Pode continuar. Glória a Deus. Nós não vamos demorar, né? Então, o quarto cuidado é que algumas vezes devemos dizer não, porque até Jesus fez, né? Até Jesus fez o mesmo. Até muitas das vezes Jesus teve que dizer não, quando alguém requisitava seu tempo, e isso não encaixava em seus planos de ministério. Vamos entender isso em Lucas 4, do versículo 42 e o 43. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. E foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse:
é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Então, Jesus, ele não se limitava só a determinada situação, a determinado lugar, e muitas das vezes ele nem podia atender quando era requisitado, porque Jesus, ele estava em missão do Pai, e ele obedecia ao Pai. Ele ia aonde o Pai o mandava, e assim devemos ser nós. Assim deve acontecer conosco. Mulheres de fé, nós cristãos, devemos estar sempre em sintonia, em conexão com o nosso Pai, para que em tudo a gente possa fazer a sua vontade, ser bem-sucedido nas nossas missões, na nossa missão, nas nossas prioridades. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto cuidado é o princípio que determina nossas prioridades é sempre o de que os valores espirituais devem estar acima dos objetivos desta vida terrena. Eu achei muito interessante e importante este quinto cuidado que nós devemos ter. O princípio que determina nossas prioridades é sempre o de que os valores espirituais devem estar acima dos objetivos desta vida terrena. Então, nós vamos recitar 2 Coríntios 4, e eu pensei em ler o 8 e o 9. Pastora, leia aí para nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Estamos encerrando. Então, vamos lá. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém. Muito bem. Olha só. Então, eu vou corroborar estes versículos com a outra palavra de Jesus, que ele disse assim para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Jesus venceu, né? Venceu todas as impossibilidades que nós tínhamos, né? De não vencer, de não conquistar, de não chegar até a Deus. Jesus nos deu esta garantia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, passemos o que passarmos, mas nós temos que reter firme a nossa fé em Jesus, porque a fé é que nos projeta para junto do reino, do amor de Deus, da sua vontade. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ainda diz a palavra em Hebreus 1:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso esse nome faz jus, né, a nós, mulheres de fé. Então, louvado seja o nome do nosso Deus, que nos constituiu mulheres de fé, mulheres fortes, guerreiras, valorosas. Louvado seja o nome de Deus. Quero te dizer que não importa qual tem sido a tua tribulação, qual tem sido a tua luta, a tua peleja, a tua batalha, ela pode estar acirrada, ferrenha,
mas eu quero te dizer que você continue olhando para Cristo, teu Senhor, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra, todas as suas promessas em nossas vidas. E quero encerrar, pastora Lorde, com este pensamento que diz assim: pessoas antes de coisas, pessoas antes de projetos, família antes de amigos, marido antes de filhos, marido antes de pais, dízimo antes de desejos, a Bíblia antes de opiniões, Jesus antes de tudo mais. Esse pensamento é de Joan Liefeld. Não sei se li realmente o nome do autor. Mas o que mais importante é que este pensamento nos dá como prioridade em nossas vidas. Amada, eu gostaria de pedir que você repetisse, porque pelo menos para mim falou. E aí é muito importante eu ouvir uma parte, é profundo esse pensamento, eu gostaria que você repetisse. Profundo, e eu achei muito importante, porque às vezes a gente está vivendo toda uma confusão e trocando prioridades. O que é que diz? Pessoas, pode anotar, pastora, pessoas Sim. antes de coisas. Certo. Pessoas antes de projetos. Família antes de amigos. Marido antes de filhos, marido antes de pais, dízimo antes de desejos, a Bíblia antes de opiniões, Jesus antes de tudo mais. Antes de tudo isso, de todas as prioridades, Jesus antes. Jesus na frente. Ele é o general de guerra, de batalha, amém? E ele não perde nenhuma. Se nós o colocarmos no nosso barco, esse barco não vai naufragar. Nós vamos ancorar amém. Lá no porto. Louvado seja Deus. Bom é nós estarmos com Deus. Bom é cair na mão do Senhor, ou nas mãos do Senhor, que é bom e misericordioso. Amém, queridas? Que essa Amém. Palavra, ela fortalecer nosso coração, nossa fé, que venha nos dar entendimento, que a gente possa priorizar coisas mais importantes, primordiais, essenciais no nosso dia a dia, na nossa vida, até que Jesus venha e o nosso Senhor em primeiro lugar em tudo. Amém? Graças a Deus, Amém. Pastora. Obrigada por essa oportunidade. Graças a Deus. Amém. Muito obrigada, amada, por sua reflexão que veio de Deus, do coração de Deus, a cada mulher de fé. Já nesse começo de mês, do mês que nós chamamos de Outubro Rosa, mas não só desse mês, todo o ano, já é um chamado para nós fazermos as nossas prioridades. E foram tantas coisas que aí eu depois que assim, meu Deus, mas o que vai ser prioridade, né? Porque tudo seria prioridade. Mas esse autor resumiu que a prioridade é Deus, né? E com ele, à frente, as outras coisas vão se encaixar. E é por isso que nós, mulheres de fé, somos chamadas ao equilíbrio. E o cristão é chamado de temperante. Ele precisa dar o tempero, a dose certa. Mulheres de fé também precisam fazer o equilíbrio, porque nós somos chamadas para ser mulheres, esposas, mães, missionárias na casa do Senhor, diaconisas, então, profissionais, né? Donas de casa, não podemos esquecer da nossa casa. E aí, para que a gente tenha a nossa prioridade, você colocou muito bem,
É necessário ter esse equilíbrio, né? Visão, buscar Deus, né? Para que a gente possa Deus em primeiro chegar lugar. naquilo que Ele quer, né? Vamos priorizar nossa família e a nossa saúde. Né? Se eu fosse assim, citar as três principais, eu diria Deus em primeiro lugar, a família em segundo, a terceira, nossa saúde, né? Assim, na minha concepção. E todas as demais, com certeza, seriam Amém. O encaixadas, reino de como Deus, amém. O reino de Deus, ele tem os seus princípios, né? Tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu vou buscar o reino de Deus, então é ir para a igreja e deixar tudo aí jogado, mas não é isso. A família está no reino de Deus. Os filhos, o marido estão no reino de Deus. É porque esse versículo que você leu é riquíssimo, não é que toda palavra de Deus é rica. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí tem pessoas que pensam, então é para fazer a obra e o resto que se largue para aí, deixa para aí. Mas a família está no reino de Deus, os filhos também são promessas de Deus. O casamento é uma aliança também com Deus. Então, o reino de Deus é muito amplo e a gente precisa priorizar, né, os princípios do reino de Deus. E a obra dele, né, a missão está dentro do reino de Deus. Eu quero agradecer, amada, porque eu sei que você está. Quero até pedir oração aqui, amada, porque a nossa amada vai viajar. Ela vai para uma missão de mãe, uma missão muito importante, que é cuidar da sua filha, que está na live, a Jéssica. Vai cuidar do Matias, que vai chegar. E nós queremos abençoar a sua vida, vamos encerrar orando por você. E eu peço que as irmãs continuem orando pela missionária Jacineide, por sua família, eles que têm sido bênção na fé em Deus, vidas que têm sido edificadas no bairro da Fé em Deus através de vocês. Vocês têm um chamado, vocês honram esse chamado, porque foram chamados para ganhar vidas, para edificar vidas. E aí nós vamos orar com vocês e com sua família para que seja tudo em paz, tudo dentro da vontade de Deus. Que Deus abençoe assim a Jéssica, o Elon, o Matias, a Ciara, o Jadson, o Jardel e as suas famílias. Amém? Amém. Obrigada, viu, amada? Deus continue te recompensando a cada dia mais, te fazendo sábia, mulher de Deus. Amém. Amém? Aí eu quero agradecer, porque depois da oração a gente vai encerrar. Eu quero agradecer a cada uma das irmãs que participou, mandar um abraço para cada uma. Estamos com saudades. Nós nos revemos há poucos dias, os irmãos da Fé em Deus, do Maracanã, do Turu, da sede, mas nós estamos sempre com saudade demais, né? Porque estamos num ano diferente. Um ano que o Senhor está aí movendo a sua mão, mostrando coisas, mas Ele é conosco. Salmo 46, 21 diz, Ele põe fim à guerra e faz cessar o arco da lança, e a pandemia também Ele faz cessar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas, porque o Senhor nos ensina a sermos mulheres de fé, disciplinadas, Pai, no nosso tempo, com os nossos talentos que o Senhor tem dado, com o nosso ministério de mãe, de esposa, de família, ó Deus, como ministras na tua casa, diaconisas, cooperadoras, missionárias, recepcionistas, não sei, Pai, quais os dons que tu tens dado para cada uma, mas eu sei que o Senhor deu dons individualmente, Pai, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do lar, para a edificação de cada pessoa, Pai, que está convivendo conosco. Nós podemos ser bênçãos para eles. Muito obrigada, porque tu usaste a tua serva, missionária Jacineide, para nos abençoar. Agora, Pai, continua, Senhor, com ela, Deus. Ela vai nesta viagem. Leva-a na tua paz, Senhor. Que ela cumpra ali a missão que o Senhor tem para ela, Deus, e aqueles dias ali
sejam, Senhor, debaixo da tua proteção, Senhor. Abençoa o seu netinho que vai chegar, abençoa os seus pais, que ele venha, Senhor, com saúde. Ó Deus, e traga muitas alegrias, Senhor, a toda esta família. Assim nos despede em paz, Senhor. E continua falando conosco nas lives. Também nos desperta para estarmos na tua casa. Um trabalho de oração, Senhor. Quantas pessoas têm, às vezes, negligenciado, Senhor, de ir para a oração, para o ensino, de te buscar em casa, de fechar sua porta do quarto para orar. Então, nós pedimos que tu nos desperte, Senhor, para esse encontro contigo. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos por essa live. Em Cristo Jesus. Amém. Obrigada. Amém, amada. Um abraço, boa viagem, vá em paz. Amém. Um abraço a todos vocês, mulheres de fé e homens de fé. Obrigada. A paz do Senhor.